na verdade, essa ideia é só de uma pessoa. E ninguém vai tirar isso. A ideia saiu da cabeça do seu Aprígio. Ele é o idealizador. E aí ele convidou pessoas durante vários anos. Inclusive existe registro dele falando isso em assembleia, né? Que ele passou um longo tempo buscando pessoas para comporem com ele uma cooperativa habitacional. E ele tinha muita dificuldade em encontrar essas pessoas. E o que fez com que seu Aprígio tivesse essa ideia? Ele tinha uma construtora e os apartamentos eram financiados, enfim, e depois as construtoras retomavam os apartamentos das pessoas que ficavam inadimplentes e aquilo incomodava ele como profissional da construção civil. Ele falou, eu não quero isso, eu quero elaborar um formato que faça com que as pessoas tenham uma condição de efetuar um pagamento mais justo, uma prestação mais justa, uma forma que a pessoa tenha sua moradia digna, né? Ninguém quer receber apartamento de graça, todo mundo quer pagar de forma digna, mas que não seja o absurdo que é um financiamento bancário. Na busca, então, você perguntou, como é que começou? Quem teve a ideia foi o seu Aprígio. E aí, ele, na busca por pessoas que acreditassem na ideia, ele acabou que me encontrou. E como que ele te convenceu? Falou assim, Hélio, eu tenho um sonho, tenho uma ideia, vamos fazer juntos. Então, nós estávamos numa reunião partidária. Eu era pré-candidato a vereador naquela ocasião e ele também. E nós, então, participávamos do mesmo partido político. E numa reunião com cerca de aproximadamente 35 pessoas ali no Parque Pinheiros, na Rua Hortência, Albuquerque, Orlandino. Essas 35 pessoas envolviam o presidente do partido, os diretores do partido, os dirigentes e os pré-candidatos. Dentre eles, o seu Aprígio e eu. Foi o dia que eu conheci o seu Aprígio. Eu conhecia ele assim, como ele já tinha sido candidato, mas eu não conhecia ele de conversar com ele, nunca tinha tido essa aproximação. Nessa reunião, cada candidato tinha que falar sobre sua ideia, o que pensava, o que queria ser como vereador, se apresentasse para os demais que estavam presentes na reunião. Foi quando foi a vez do seu Aprígio falar, ele falou da ideia dele, que era a bandeira dele, inclusive, para ser eleito vereador. Ele falou, olha, eu tenho uma ideia de montar uma cooperativa habitacional. E aí ele contou, né, que ele estava buscando pessoas para compor e, acredite, Alan, das 35 pessoas, todos, absolutamente todos, gostaram da ideia. E aí, já que todo mundo gostou, então marcamos uma reunião para terça-feira da semana seguinte, no escritório do seu Aprígio, que era da empresa Braspan, aqui no Jardim Tabuão, de frente ao Extra, ali bem na esquina, tinha uma padaria chamada Padaria São Vítor. Em cima da padaria era o escritório do seu Aprígio. Aí marcamos para lá, terça-feira que vem, 8 horas da manhã. Bom, chegou terça-feira, 15 para as 8 eu estava lá. Aí, quando deu 8 horas, chegou o seu Aprígio, enfim. Tudo bem, vamos esperar o pessoal chegar. Deu 8h30, ninguém. Deu 9 horas, ninguém. Deu 9h30, ninguém. Aí o seu Aprígio falou, olha, é melhor a gente marcar um outro dia, porque o pessoal não veio e tal. Eu falei, seu Aprígio, eu vou estudar isso, né? Vou buscar mais informações a respeito. E vamos remarcar, então, um encontro, porque eu vou buscar exatamente como é que funciona. E fui. Busquei com outras cooperativas, informações que tinha à disposição na época. A internet era difícil na época, mas já tinha, né? E aí eu li bastante a respeito, busquei a lei das cooperativas, não sou advogado, mas sei ler. Foi entender, né? Fui entender. E aí marcamos um novo encontro, e para formar a cooperativa, a condição básica da formação da cooperativa é você ter
no mínimo 21 pessoas, que são as chamadas sócias fundadoras. Dessas 21, você tem que ter o corpo diretivo, formado por diretores e conselho fiscal. Então, dos 21, 7 são separados, porque será formada uma diretoria composta por 4 membros e um conselho fiscal composto por 3 membros. E o restante? O restante é só sócio fundador mesmo. Só a partir daí você consegue levar o estatuto a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ah, e se tiver 20? Não consegue. Tem que ser mínimo 21. E, Alan, hoje a gente é relativamente conhecido, mas naquela época, rapaz, em 1996... Eu imagino. Nossa, você... E como vocês convenceram as outras 19 pessoas? Então, na verdade, assim, quando eu e o Sr. Aprígio nos reunimos novamente, naquela reunião com 35 pessoas, tinha um rapaz chamado Kid, uma figura conhecida em Taboão da Serra, foi candidato a vereador. Na verdade, o nome do Kid é Melquiades José Ferreira. Ele é falecido. Eu acho que ele foi até diretor do Parque das Hortênsias. Isso, foi o Kid, diretor da Parque... Esse mesmo. O Kid, naquela ocasião, ele falou assim, o Kid era amigo do Sr. Aprígio há muito mais tempo. E o Kid falou, olha, eu não vou participar. Mas eu tenho um amigo que trabalha na Prodesp, que conhece tudo de cooperativa. O nome dele é Regis. E o Regis, na verdade, o nome correto dele é George Reis dos Santos. E a gente chamava o Regis de Jorge Reis dos Santos, carinhosamente de Regis, hoje também falecido, infelizmente. E o Regis realmente conhecia de cooperativa, mas era cooperativa de crédito, o Cred Prodesp. Cooperativa habitacional mesmo, o Regis não tinha um conhecimento vasto, mas passou a ter junto conosco. Sim. Né? O tempo foi passando, a gente foi aprendendo juntos. E então já estávamos eu, Sr. Aprígio, Regis, a dona Sandra, que está com a gente até hoje, já era a secretária do Sr. Aprígio na Abraspan, passou a ser também na cooperativa, estávamos em 4. E aí nós pensamos, alguém tem que assinar como advogado, tem que ter a assinatura do advogado para você protocolar na junta comercial, né? De novo, hoje, em 2023, o próprio grupo de cooperados, nós temos 16.792 cooperados hoje. Se você pegar desse universo de pessoas, a quantidade de advogados que nós temos é imensa. Imagina. Tem muito advogado nesse universo. Mas naquela época, Alan, a gente precisa lembrar que a gente está voltando toda hora em 1996. Sim. Em 1996, quantos advogados esse grupo pequeno conhecia? Até porque... Nenhum. A gente não difícil. conhecia. Aí, numa reunião, estávamos eu, o Sr. Aprígio, o Regis e a dona Sandra, e eu já conhecia a doutora Marilene. Eu tinha sido candidato em 1992, e a doutora Marilene já era minha amiga desde 92. Lembrando que isso está acontecendo em 1996, ou seja, a Cooperativa Habitacional Vida Nova em 1996. Então, eu conheci a doutora Marilene de 92. Foi quando eu sugeri a vinda dela para o grupo. E o grupo achou até que ela não viria, porque ela assumiria uma pasta no município, uma pasta de secretaria, que é a pasta dos assuntos jurídicos do município. Ela seria secretária dos assuntos jurídicos na ocasião. Não era, mas seria, estava prestes a assumir uma secretaria. Mas o não... A gente já estava garantido já. O não a gente já tinha, o que você vai fazer? Aí eu fui até o escritório da doutora Marlene, que era na Kizai Montaqueute, do lado ali do antigo, acho que Comercial Lune, a Lotesp, enfim, ali, naquela região. E no caminho eu andava e pensava, caramba, eu não posso ser 100%, eu tenho que ser 200%, eu tenho que convencer essa pessoa a vir. Se ela não vier, a gente não tem outro. Não tinha outro, assim, tipo, uau, a gente não conhece ninguém. E para convencer a doutora Marilene, eu fui 200%. O que você falou para ela, você lembra? Eu lembro que eu falava desembestado, né, do projeto, de como que... A gente só falava do grupo 1. Hoje nós temos
18 empreendimentos. A gente chama cada empreendimento pelo grupo, né? Sim. Então, a ideia é do grupo 1. O que eu falei para ela, ó, o grupo vai ser a Quinta Bom da Serra, não tínhamos o terreno, nós vamos convencer as pessoas a fazer o contrato e vamos trabalhar esse projeto, ao seu Aprígio, ele que é o idealizador. Ela conhecia já o seu Aprígio, ela já tinha excelentes referências em relação ao seu Aprígio, porque o seu Aprígio sempre foi uma pessoa famosa por cumprir o que fala, né? Então, ela já tinha excelentes referências dele. E ali eu passei 1 hora aproximadamente falando sobre como seria o projeto, mas ainda embrionário, né? Estava só no começo assim da ideia e a nossa expectativa, e que a gente precisava de um advogado para compor com a gente, e inclusive ela comporia a diretoria. E ao final da minha fala, ela falou: pode falar para o seu Aprígio que eu vou. Felicidade na nossa, eu voltei para o grupo, um sorriso estampado no rosto. A doutora aceitou, nossa, ganhamos, fizemos um golaço. E a doutora então passou a compor com a gente. Aí a gente registrou, não é? A cooperativa e os sócios, os demais 21. Vamos lá, os demais 19 que você falou, né? Então, doutora Marilene Regis, eu já contei. Mas e os outros? Então eu te contei, ó. Sou Aprígio, eu, doutora Marilene Regis e dona Sandra. Então, só aí faltavam mais 16. 16. Aí cada qual teve a missão de convidar alguém, né? Poderia, inclusive, ser familiar. Aí eu corri para o meu pai, né? Eu fiz a minha parte, eu tinha que indicar pelo menos mais uns 2 ou 3. Na época que a gente teve que indicar, teve até sair uma história lá no Parque Pinheiros dizendo: esse negócio aí é pirâmide. É engraçado que você fala pirâmide, aí você olha para os prédios, o cara tá pensando que é pirâmide, né? Vai lá. Mas a gente tinha, esse grupo de 6 pessoas, 5 pessoas, tinha que pelo menos chegar a 21, né? E aí acabou que cada um de nós indicou 3, o seu Aprígio acabou que indicou 4 pessoas, enfim, e formamos o grupo de 21 pessoas e levamos a registro.